A paz do Senhor. Estamos aqui para falar da história de Neemias, que é linda e maravilhosa. Hoje vamos iniciar no capítulo 6. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje vamos falar, e eu coloquei um tema bem interessante. Deus está nos céus e na terra, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é o Deus de perto e de longe. O que eu e você faz, seja bom ou seja ruim, Ele vê. Ele conhece nossas atitudes, nossas ações, Ele conhece tudo. E é necessário que a gente tenha prudência com o que fazemos, porque Ele vê todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos dele estão diante dos bons e dos maus. Vamos vigiar? Neemias 6, do 1 ao 19. Sabalate, Tobias e Gesem e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de construir a muralha e que não havia mais brecha nela, embora ainda não tivéssemos nos colocado os portões nos seus lugares. Então, Sabalate e Gesem me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num dos povoados no Vale do Onem, mas a intenção deles era me fazer algum mal. Coisa triste, né? Neemias só foi ali para reconstruir aquela cidade que estava destruída. Neemias foi ali para fazer o bem, mas tem pessoas que não entendem e acabou arrumando inimigo, porque só queria fazer o bem. É muito triste. Mas a Bíblia diz que o maligno veio para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia diz que a luz do mundo é o Senhor. E quando Ele está com seus servos, seja qual for a emboscada, Ele fala. Seja qual for a crítica, Ele fala, né? Tem pessoas que não querem estar no meio de confusão, de fofoca, é chamada de orgulhosa, de soberba, de arrogante. Não é nada disso. O bom é que eu e você cada dia façam uma plantação boa, né? Porque quem perde o tempo falando bobagem não progride. A Bíblia diz que aquele povo no deserto passaram 40 anos e por não agradar a Deus ficaram rodeando até morrer. E foi justamente o povo que Ele prometeu que daria a terra que mana leite e mel. Então vamos fazer o bem. Vamos nem julgar as pessoas, nem atacar, nem eu, nem você. Porque o que a gente fizer de bom, sai. O que a gente fizer de ruim, sai. E aquele que ora, que busca um pouquinho a Deus, ele mostra tudo. Não é verdade? Aí eu mandei mensagem a eles com o seguinte recado. Eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar este trabalho só para ir falar com vocês. Na minha outra Bíblia, e muitas Bíblias diz, Neemias falou, eu estou fazendo uma grande obra. A grande obra é a gente fazer a vontade de Deus, foi o que Neemias foi fazer em Jerusalém. A grande obra é a gente fechar a boca. A grande obra é a gente se reunir para só fazer coisas boas. Não está julgando, não está atacando ninguém, porque isso não é bom, né? O que a gente faz é o que diz quem nós somos. Eles me mandaram o mesmo recado quando 4 vezes eu mandei sempre a mesma resposta. Veja que o maligno ele não se cega, né? Ele usou esses homens que estavam com as brechas abertas porque queria prejudicar Neemias a todo custo. Mas Neemias vigiava. Neemias tinha um Deus que falava. Lá em Jeremias 23, 23, diz que Deus é Deus de perto e de longe. Então Deus está comigo e com você, e Deus está com aqueles que falam demais. E Ele fala. O bom é a gente vigiar. Então Sabalate me mandou o 5º recado e este veio por escrito. Era uma carta e foi trazida por um dos empregados de Sabalate. A carta que estava aberta dizia: Gesem me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato, diz que você e os judeus pretendem fazer uma revolução e que é por isso que estão reconstruindo a muralha. Ele disse também que o seu plano é se tornar rei deles. Veja coisa do inferno. Sabalate inventou tudo aquilo para ver a reação de Neemias. Quem serve a Deus é Deus que orienta. Quem serve a Deus e Deus conhece o coração, Ele dá livramento. Ele protege. E que você já arranjou alguns profetas para dizer em Jerusalém que você é o rei de Judá. Olha que absurdo. O rei Artaxerxes certamente vai saber disso. Por isso, proponho que nós dois nos encontremos para
conversar a respeito dessa situação. O rei era o que Neemias tinha sido copeiro. O rei conhecia o caráter de Neemias, mas ele estava de todo jeito querendo parar Neemias. Quem tem chamado está na direção de Deus, não para. Quem tem chamado não só trabalha na igreja, trabalha onde Jesus colocar, né? E você e eu temos que fazer o bem. Porque é que Sanbalat queria? Porque queria destruir Neemias com fofoca, com mentira, com armações. Mas a Bíblia diz, quem faz suas covas nela cai. Vamos plantar o bem. Porque como eu disse aqui no tema, Deus já está nos céus e na terra. Eu mandei a seguinte resposta. Nada do que você está dizendo é verdade. Foi você quem inventou tudo isso. Veja que Neemias mandava a resposta, mas poucas palavras. Ele não se preocupava com tanta crítica. Quem fazia uma carta ironizando, inventando, caluniando, armando, era Sanbalat. O que eles queriam era nos meter medo para não continuarmos o trabalho agora. Já pensou? Queria parar Neemias. O Deus aumenta minhas forças. Ele disse que o Deus aumentou minhas forças. Enquanto Sanbalat, esse povo, estava querendo destruir Neemias, Deus aumentava as forças de Neemias. Porque Deus conhece quem é quem. Ele sabe quem está com a verdade e quem não está. Não é verdade? E a Bíblia diz que Deus não tem arrumadinho com erro. Ele não tem o culpado por inocente. Então ele sabia as invejas desse povo, com Neemias. Nessa época, Semaia, filha de Delaia, o neto de Metabel, estava proibido de sair de casa. E por isso fui visitá-lo. E ele me disse, nós dois precisamos nos esconder junto no lugar santo, no templo. E vamos fechar as portas daquele, porque eles virão matar você qualquer noite dessas. Eles virão matá-lo. Veja que Neemias foi visitar alguém que estava doente. E ele disse isso. Não fazia cabimento, não tinha sentido o que ele estava dizendo. Porque naquela época ninguém podia se esconder no templo. Porque era visto como maldição, só quem entrava era os sacerdotes. Só que Neemias lia a Bíblia, então ele sabia disso. Quem lê a palavra, Deus mostra as coisas. Quem lê a palavra tem discernimento do alto. Aí respondi, eu não sou do tipo de homem que foge e se esconde. Você pensa que eu tentaria salvar a minha vida me escondendo no templo? Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Neemias tinha palavras certas e poucas, não perdi o tempo com conversa mole. Quando comecei a pensar nesse assunto, compreendi que Deus havia falado com Semaia, e que Tobias compreendi. Quando comecei a pensar nesse assunto, compreendi que Deus não havia falado com Semaia. Ele entendeu que não foi Deus, porque Deus mostra, Deus fala. E sim, que Tobias, o Sanbalat, havia pago a ele para me dar aquele conselho. Veja que o infeliz estava doente. Neemias foi visitar, mas aquilo foi tudo armação dele, porque ele já tinha recebido dinheiro de Sanbalat para colocar Neemias numa emboscada. Se Neemias fosse para o templo, ele era visto como maldito. Quem lê a Bíblia não se embaraça não, viu? Eles lhe deram dinheiro para fazer-me ficar com medo e assim pecar. Aí eles poderiam acabar com o meu bom nome e me humilhar. Não adianta acabar com o nome de quem tem compromisso com Deus. Não adianta mentira, calúnia, fofoca, porque Deus conhece eu e você, Deus conhece todos nós. Até o fio do nosso cabelo está contado. O bom é a gente ter prudência. O bom é a gente lutar cada um pelos seus sonhos. Porque quando a gente não luta, a vida paralisa, sabia? O meu Deus, lembra do que Tobias e Sanbalat fizeram e castiga-os. Lembra também da profeta Noadias e dos outros profetas que tentaram me fazer ficar com medo. Veja que Neemias não dava respostas atrevidas a eles. Sabe o que Neemias fazia? Ia orar, como Ana orou, e não perdeu tempo com Penina. Aí as muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elul, depois de 52 dias de trabalho. Neemias não perdeu tempo com fofoca, como me disse, e fez a vontade de Deus.
e as muralhas foram terminadas. Mas o inimigo queria parar, porque aquele que está na direção de Deus, o mal, quer parar. E usa aqueles que não vigiam. Vamos ser usados por Deus. Não tem coisa melhor. Então, os nossos inimigos das nações vizinhas souberam disso, ficaram desmoralizados. Porque todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda do nosso Deus. Está vendo? Inventaram, caluniaram, armaram e no final ficaram desmoralizados. Porque Deus deu força a Neemias, Deus capacitou Neemias e Neemias terminou a obra. Vamos ser bênção para os outros, irmãos. Durante esse tempo, as autoridades dos judeus haviam escrito muitas cartas a Tobias e havia recebido várias cartas deles. Tinha aqueles fofoqueiros, né, que leva e traz, bajuladores. Muita gente de Judá estava do lado de Tobias porque ele era genro de um judeu chamado Secaneia, filho de Arã. Além disso, seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulã, filha de Bereque. Quer dizer, bajulações por questões de nome, por questões que fulano é casado com fulana. Que coisa horrível. Mas com Deus não existe isso não, viu? Na minha frente, falavam de boas coisas que Tobias havia feito e contava a ele tudo o que eu dizia. E Tobias continuou a me mandar cartas para ver se conseguia me ficar com medo. Veja que os muros terminaram, a cidade foi construída, mas Tobias não parou, nem se abalar de fazer o mal. Mesmo aqueles que estavam com Neemias ajudando, mas estavam levando e trazendo, estavam sendo bajuladores. Infelizmente, todo lugar tem isso. Mas a gente que tem compromisso com Deus, a gente só olha para o Senhor e a gente faz a obra de Deus, porque quem age é o Senhor, que Ele conhece tudo e todos. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus. E até amanhã.